E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona a tela de entrada de projetos dentro do Exocad, tá? Como que funciona aquela parte inicial, de qual tipo de trabalho escolher, qual configuração eu tenho que selecionar para certo tipo de trabalho. Então eu vou desbravar ela um pouco para você que está iniciando e não tem tanta afinidade assim com software, para entender bem como funciona aquela parte de entrada de projetos lá. E com certeza vai te ajudar muito aí a entender como fazer os trabalhos, tá bem? Então, bora lá, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês como funciona cada opção, tá? Então, vamos lá. Novo, ele serve basicamente para a gente criar uma ordem de serviço nova, tá? Você está com um trabalho novo, um cliente novo, enfim, você quer criar uma ordem de serviço nova, então você vai clicar em novo, tá? Aqui em clientes você vai adicionar clientes que você tem, certo? O ID, ele vai selecionar, ele vai dar automaticamente no momento que você cria um cliente, então você não precisa vir aqui e adicionar o ID para o seu cliente, você adiciona o cliente e ele vai adicionar o ID automaticamente, tá? Para você adicionar um cliente é muito fácil. Você vem aqui na canetinha, ó, e aqui você pode colocar todos os dados do cliente lá, ó. Fulaninho. Você pode colocar a rua, você pode colocar todos os dados que você quiser, tá? Basicamente eu coloco só o nome do paciente, tá? Os outros dados eu não coloco. Você vai clicar aqui em mais, ó, para ele adicionar e já adicionou ali o fulaninho, tá? Feito isso, se você quiser excluir, você pode clicar em excluir. E se você quiser simplesmente deixar, você clica em confirmar e ele volta para essa aba de início, tá? Aqui em paciente a gente vai ter o nome do paciente que é referente ao trabalho que você está fazendo. Então você não precisa vir aqui na canetinha e adicionar um paciente novo, se for um nome que você não tem ainda. Basta você simplesmente digitar paciente curso X. E aqui você vai ter o paciente adicionado, tá? Você não precisa vir na canetinha e adicionar. É mais simples o paciente do que o cliente. Porque geralmente o paciente, ele altera nome muito fácil. O cliente sempre vai ser aquele mesmo cliente que você vai fazer, né? Não tem uma volatilidade de clientes assim como tem de pacientes, certo? Feito isso, aqui a gente tem o técnico, tá? Então é o técnico que está operando o software. Você vai vir aqui na canetinha também e adicionar o técnico novo. Então, fulaninho. Meu Deus, estou mal na escrita. Perfeito? Adicionou, clica em mais e tá lá o nome do nosso técnico, tá? Se você quiser colocar um apelido para ele, né? Vamos colocar que ele é o blá blá. Atualizou, tá lá, ó. Clica em confirmar. Quando você for procurar o técnico, tem lá, ó, blá blá fulaninho. Tá? Por que isso é importante? Como o Exocad, geralmente os laboratórios têm uma ou duas licenças, são mais pessoas que operam o mesmo software. Então daqui a pouco é interessante ter o técnico para saber quem fez aquele escaneamento, quem desenhou aquele trabalho. É claro que os laboratórios têm esse controle no sistema de produção, mas no software é interessante ter também, tá? Aqui em anotações, se você quiser colocar alguma anotação referente ao trabalho, por exemplo, cuidar, comprimento incisivos centrais. Por exemplo, digamos que é um cara que faz o escaneamento e outro que faz a modelagem. Aqui você consegue deixar essa observação para o cara que for desenhar depois do escaneamento, tá? Feito isso, a gente vai aqui, ó, pro outro lado, para esse ladinho direito aqui, a gente tem Page Change ou multitroquéis, tá? Quando a gente seleciona essa opção, ele mostra a arcada para a gente aqui, ó, que a gente pode selecionar dente a dente. Multitroquel é uma basezinha redonda que você pode encaixar os troqueizinhos ali para fazer um escaneamento. Então, por exemplo, digamos que eu estou fazendo um caso de 10 elementos e eu tenho 10 troquéis. Eu posso pegar os troquéis e colocar ali. O troquel, sei lá, do 11 no 1, do 12 no 2 e assim por diante. Ele vai fazer um escaneamento só e vai capturar todos os troqueizinhos individuais, tá? Feito isso, a gente vem aqui, ó, temos a opção de cor de dente. Então a gente pode selecionar, se a gente quiser já deixar essa informação aqui, cor do dente, que a gente vai usar, tá? Vou colocar um B2, por exemplo. E aqui o método de scan, se você vai escanear com o antagonista. Então a gente tem vários, ou melhor, vamos adicionar o trabalho primeiro, tá? Fazer a ordem de serviço.
Bom, essa página inicial de entrada é isso aqui, tá? Então aqui a gente tem cliente, a gente tem o paciente, o técnico que está operando. É importante qual tipo aqui de opção de escaneamento a gente vai usar. Geralmente a gente usa o Paychain, não o multitrocast, tá? E agora a gente vem aqui para a parte de selecionar o tipo de trabalho que vai ser feito, tá? Então quando eu clico num dente, ó, ele abre para mim todas essas opções, tá bem? Então aqui basicamente é o seguinte, ó, a gente tem ali a coroa anatômica no primeiro, é uma coroa total, você vai delimitar o dente e desenhar uma coroa total. Tem a coroa reduzida, que você vai desenhar a coroa total e ele vai dar a opção para você de reduzir esse dente, deixando um mini dente, fazendo uma estrutura que possa receber cerâmica depois. Essa coroa para injeção aqui muito pouco se usa. Você pode fazer as estruturas em duas partes, você faz um cupping e você faz já uma estrutura em cima, uma coroa anatômica já em cima dessa subestrutura. Coroa provisória, ele gera o provisório oco. Então você vai lá, por exemplo, Lucas, eu vou fazer um implante no dente 16 pós-extração, quero um provisório oco para me reembasar em boca. Então ele já te manda um modelo com o dente 16 que ele vai extrair. Você clica no dente 16, automaticamente ele já gera um provisório oco ali desse dente, tá? Muito simples. Cupping simples é o cuppingzinho simples para a gente fazer uma aplicação de cerâmica, você escolhe a espessura do cupping. Mockup é a opção de você fazer o mockup shell, tá? Então é bacana por isso, é uma opção nova desse software inclusive. Pontico anatômico, se você por exemplo for fazer um dente você tem um preparo no 16, um preparo no 14 e você precisa fazer um pontico ali com o dente 15 de ponte, você vai selecionar por exemplo coroa anatômica no 16, coroa anatômica no 14 e o 15 que vai ser pontico, certo? Para as opções de ponticos aqui, a gente tem as mesmas dos copies. Então, ó, coroa anatômica, pontico anatômico. Coroa reduzida, pontico reduzido. Coroa para injeção, pontico para injeção. E o pontico provisório, coroa provisória. Tá bem? Coping simples não vai ter, porque o coping simples realmente é só uma delimitação, tá? Aqui em inlays e veneers, a gente tem a inlay simples, tá? Que é como se fosse fazer só uma restauração do dente. A gente tem a inlay onlay, né? E a inlay simples, que é como se fosse fazer uma restauração reduzida do dente, ali simplesmente uma cobertura só. Você vai delimitar, ele vai cobrir numa espessura que você definir no software. E a gente tem a veneer, que é a faceta, tá? A veneer, ela nos dá a opção de fazer a delimitação de uma facetinha e unir ali o dentinho na delimitação, tá? Em enceramentos, a gente tem aqui, ó, enceramento anatômico, reduzido e pontico encerado. Serve para quê? Digamos que eu tenho lá um enceramento pronto do trabalho e eu quero simplesmente carregar esse enceramento e adaptar esse enceramento aos meus preparos, ou melhor, eu tenho um protocolo onde eu tenho a montagem desse protocolo e agora eu quero só reproduzir em cerâmica ou em zircônia. Então, o enceramento anatômico serve para isso. Você vai delimitar, você vai dizer se são implantes, você vai delimitar os preparos, ele vai carregar essa malha de enceramento, esse escaneamento de enceramento que você tem, e ele simplesmente vai adaptar o que você carregou ali de enceramento na sua delimitação ou nos implantes, tá? Por isso que é enceramento anatômico, ele vai pegar o que você já tem montado e vai simplesmente adaptar. No enceramento reduzido, a gente tem exatamente a opção anterior, porém, quando ele adapta essa opção, na próxima, quando você vai seguir no trabalho, ele pede se você quer reduzir essa estrutura. Então, por exemplo, digamos que eu vou fazer um protocolo metalocerâmico, né? E eu preciso reduzir a estrutura, reduzir a montagem que eu tenho. Eu vou escanear a montagem, vou carregar essa montagem como enceramento reduzido e quando ele adaptar os implantes dentro do software, ele vai pedir para mim reduzir. Quantos milímetros eu quero reduzir para deixar o espaço para cerâmica, tá? E o pontico é quando a gente tem um pontico bem nua e cru assim. Você tem lá, por exemplo, 17 e o 15 você vai selecionar como enceramento reduzido e o 15 você vai selecionar como pontico encerado, se for encerado. Basicamente, nesses casos, eu não uso pontico encerado, tá? Por exemplo, digamos que eu tenho uma estrutura de protocolo para fazer e esse protocolo está suportado por 5 implantes, no 16, no 14, no 23, no 25 e no 26.
Eu somente seleciono os implantes com encerramento reduzido. O restante dos dentes, eles ficam em branco. No meu curso eu explico isso lá na aula de protocolo, que a gente faz dessa forma, tá? Mas eu vou postar um vídeo aqui mostrando como eu dou entrada em protocolos, para vocês ficarem mais atentos. Aqui a gente tem uma parte que eu basicamente não uso muito no software, tá? Que é a prótese total. Você fazer uma total ali. PPR, placa de mordida. Eu uso para você fazer as placas mio relaxante, as placas de bruxismo, placas oclusais, chame como você quiser. É essa opção que a gente usa, tá? Coroa telescópio aqui é uma coroa com encaixe metálico, né? Que geralmente tem laboratórios que ainda fazem. Secondary Telescope Crown é a coroa que vai em cima, tá, da coroa telescópio ali, é uma coroa anatômica. O attachment primário é para você colocar encaixes, basicamente. Pilar barra é para você fazer as barras de protocolo acrílico, aquelas barrinhas simples, tá? E segmento de barra é onde não tem dente, então, por exemplo, onde não tem implante, desculpa, você tem implante no 16 e 17, por exemplo. O 16 você tem que selecionar como segmento de barra. Então, pilar barra no 16, pilar barra no 18 e segmento de barra no 17, tá? Onde tem dente ausente, onde não tem implante ausente ali, você vai selecionar o segmento de barra, tá? Offset, subestrutura, eu basicamente não uso. Eu acho que é uma barra secundária em cima da barra. Às vezes a gente faz aqueles protocolos onde a gente faz uma barra de metal extremamente lisa e a gente faz uma outra estrutura em cima, né? Uma estrutura de zircônia, por exemplo, em cima cimentada nessa barra. Tem bastante gente que faz isso, tá? E aqui em dentição residual é a parte de antagonista. Então, se você, por exemplo, vou fazer um trabalho onde eu tenho no superior uma coroa anatômica e embaixo um antagonista, você tem que selecionar um dente no modelo de baixo como antagonista, tá? Importante. Dente adjacente, então, serve para você dizer os dentes que tem do lado, né? Por exemplo, assim, eu vou selecionar aqui o dente 12 e vou selecionar o dente 13 como adjacente e o 11 como adjacente, que são os dentes do lado, certo? Tanto que tem na fotinho ali mostrando, ó. Ó, dica, isso permite copiar as formas anatômicas dos dentes saudáveis remanescentes. Quando eu preciso copiar exatamente, eu não dou entrada como adjacente, porque eu consigo dentro do software, no modo perito e na opção espelhar e copiar dentes, né? Boa parte de algumas coisas que eu adiciono aqui eu consigo entrar dentro do software, tá? Não tudo. Por exemplo, se eu der entrada como coroa anatômica e quiser mudar no meio do software para veneer, eu não posso. Mas se eu der entrada como coroa anatômica e no meio do software querer reduzir, eu posso mudar para coroa reduzida. Isso que é importante, tá? Então, beleza, vamos selecionar aqui vamos selecionar uma coroa anatômica, tá? E aqui em material a gente tem as opções, ó. Temos zircônia multicamadas, PMMA, cera, metal, titânio, metal a laser, né? Que seria uma impressora laser, impressão 3D, silicato de lítio, compósito, cerâmica híbrida, vitrocerâmica e feldspato. Então a gente pode selecionar todos esses materiais aqui. Por que mudar de material? Selecionar PMMA e cera. Porque ele muda parâmetros, ó. Parâmetros para espaço, cimento, ó, cor de material. Então ele deixa você mudar, tá? Vamos selecionar aqui uma zircônia, por exemplo. Olha só. Depois aqui do lado ele pede se eu quero fazer um pilar personalizado e em que material vai ser o pilar. Se eu quero fazer uma prótese parafusada, se eu vou usar um escambore que já está num escaneamento do modelo, se eu vou usar aqui um segundo escaneamento com os escambores ou se eu não vou usar escambores, simplesmente fazer, por exemplo, delimitar uma úcula e fazer um canal do parafuso na úcula sem precisar de escambore. Então dá para fazer isso no software. Gengiva, se você quer ou não criar gengiva virtual, se você quer deixar como não ou como facultativo, no modo assistente mesmo, você tem a opção de dizer sim ou não, ou obrigatório. Eu não seleciono isso porque dentro do software eu consigo adicionar ou não gengiva. Tudo que está aqui basicamente eu consigo adicionar gengiva, menos tipos de implante, tá? Espaço para cimento e espessura mínima eu não mudo aqui porque eu posso mudar dentro do software. Eu gosto de mudar dentro do software porque aí eu vejo a necessidade dependendo do trabalho. E aqui a cor do material, tá? Em Show Advanced Parameters eu basicamente não mudo nada, tá? Isso aqui eu consigo mudar tudo dentro do software. Então eu deixo para mudar lá dentro do software, não mudo aqui. Essas opções seguem os parâmetros padrão que vem já na escolha do tipo de material, tá?
Feito isso, a gente pode escolher o material, então, como expliquei, a cor também é importante da zircônia. E clico em OK. Aqui, cor do dente, né? Nós tínhamos escolhido um B2 antes. E o método de scan, ó. Eu posso selecionar como se eu tivesse escaneado em qualquer um desses articuladores, ó. Eu uso basicamente dois métodos. Eu não uso o articulador para escanear. Eu uso 2 modelos em oclusão e modagem digital. Eu uso a modagem digital quando é um escaneamento intraoral que vem direto do dentista, que daí ele já dá a opção ali no assistente de fazer um modelo, tá? E quando eu faço escaneamento no meu laboratório, onde eu faço o modelo superior junto com o inferior em oclusão, aí eu seleciono os 2 modelos em oclusão, tá? Que aí eu vou selecionar um terceiro arquivo de scan de mordida, tá? Feito isso, ó, é obrigatório eu selecionar cliente, coroa anatômica, tudo isso que é obrigatório para mim, para ele poder abrir essa opção de salvar, tá? Abriu a opção de salvar, agora ele abre as outras opções de ação, tá bem? Então aqui ele já criou uma pastinha, ó, que é a raiz do projeto, tem a fotinho do nosso projeto, ó. E aqui eu tenho a opção de scan, se eu tivesse um scanner linkado ao Exocad. Desenho, para carregar os arquivos e já começar o desenho. Model Creator, que é a opção de você confeccionar os modelos. Fabricação, que é o CAM, né? Se você tem aí uma frisadora compatível com o CAM do Exocad, você pode linkar. Copiar, copiar os dados para uma pasta definida, que você quer definir. E imprimir, isso é bacana. Porque todas essas informações que você colocar aqui, anotações, cor, tudo mais, você pode imprimir para gerar uma ordem de serviço. Por exemplo, se você não tem sistema de ordem de serviço, você pode imprimir isso e colocar isso linkado na pasta, tá? Na pasta ou na caixinha, enfim, do cliente ali. Ajuda bastante, tá? Então, basicamente é essa tela de projetos de entradas do Exocad, tá? Salvar aqui é para salvar, se você fizer alguma modificação. Duplicar, se você quer duplicar esse projeto aqui, né? Você pode duplicar os dados de escaneamento e de desenho também, ou simplesmente só duplicar o projeto de entrada, tá? Ele vai criar a data do projeto, o horário que você criou e o ID do projeto também. Quando você precisar procurar ele aqui, ó, você pode procurar pelo ID, ó. Você pode procurar em nome do paciente, cliente, nome do técnico, ID. Aqui você pode colocar por ordem de produção, hoje, essa semana, as datas. Então você pode fazer tudo isso aqui nessa parte de abrir, tá? Então eu acho que é isso aí, pessoal. É uma pincelada aqui, não é nada muito aprofundado, para a aula não ficar muito extensa. E espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida aí é só entrar em contato, tá bem? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar se for importante para você e ativar ali as notificações. Quando eu lançar vídeo novo, você receber a notificação aí no teu e-mail, no teu celular, tá bem? Então é isso aí, desejo para vocês um ótimo dia e até mais!